Fala aí, futuro concursado, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu irei trazer um vídeo para que você consiga acertar 90% de qualquer prova que você vá fazer sobre teoria da burocracia. Então, vamos para a aula, senta na sua cadeirinha e lá vem história. Tenho certeza, cara, tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui, ó, conseguindo gabaritar em torno de 90% da sua prova. 90%. Confia no processo. Então vamos aqui começar a nossa aulinha. Aqui, ó, teoria da burocracia. Lembrando que nosso material que eu uso aqui nessa aula é todo embasado no que as bancas mais cobram. E também no que é a banca onde pode mais dificultar em você. Como base para essa aula, eu usei o livro Chiavenato, de Teoria Geral da Administração. Se você é um estudante de administração, quanto à parte de universidade, você certamente já deve ter lido aqui esse livro. Mas para você que é concurseiro e está começando a estudar na área de administração, com cabelo, eu indico, para você muito esse livro. Também estou usando como base aqui, ó, esse é o livro do Rodrigo Renault, Administração Geral para Concursos, Teoria e Questões. Show de bola, ótimo, muito bom esse livro. E também para você que está começando a estudar para concurso público, eu indico esse daqui, ó, Como Passar em Provas e Concursos Públicos, do William Douglas. Ótimo, 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 ótimo. O link desses 3 livros estarão aqui na descrição desse vídeo. É só você lá clicar e você vai ser redirecionado, caso você queira adquirir. Lembrando que os 3 livros estão na promoção, então vale muito a pena. Caso você é uma pessoa que, Jackson, não quero me aprofundar tanto na questão da teoria geral da administração, mas quero muito questão. Aí eu indico esse daqui, ó. Principalmente esse daqui do meio para você. Mas se para você o que estiver faltando seja técnica de estudo, essas coisas, eu indico para você esse daqui, ó. Como passar em provas e concursos públicos. Muito bom mesmo. Vamos aqui para começar a nossa aula. Ó, a nossa aula hoje vai ser sobre teoria da burocracia. Teoria da burocracia começou aqui, ó, em 1909. Ela veio depois da administração científica. Depois da teoria da burocracia veio a teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria estruturalista. Beleza? O principal autor da... O principal autor da teoria da burocracia é Max Weber. Isso mesmo. E tem como foco principal, cara, na estrutura. Então, se liga nisso daqui. Geralmente isso daqui é bem cobrado. Essa tabelinha aqui salva vidas mesmo. E o foco principal da teoria da burocracia é a organização formal burocrática e a racionalidade organizacional. Isso cobra, cara. Isso cobra muito. Isso despenca, principalmente essa parte aqui, ó. A racionalização organizacional. Cara, isso cai muito. A abordagem estruturalista surgiu como uma reação às práticas administrativas injustas causadas pela Revolução Industrial. A teoria da burocracia faz parte da abordagem estruturalista. Que a abordagem estruturalista, juntamente, faz parte da teoria da burocracia e da teoria estruturalista. Essas duas juntas formam a abordagem estruturalista. Mas na aula hoje, focaremos na teoria da burocracia. Esse é o nosso tema. Em outras aulas que eu irei postar aqui no canal, eu irei falar sobre a teoria estruturalista e também falarei sobre a abordagem estruturalista. Lembrando que a teoria da burocracia, novamente, dá ênfase na estrutura. Beleza? Se você, caso na sua prova, vir falar, teoria da burocracia dá ênfase na estrutura, nas pessoas e no ambiente, já tá errado, cara. Você já ia errar a questão. Lembre-se, bote na sua cabeça, teoria da burocracia, anota isso aí. Teoria da burocracia dá ênfase unicamente na estrutura do órgão. O modelo burocrático desenvolveu-se através de Max Weber, sociólogo alemão, mas foi implantado na administração
a partir de 1940. O modelo burocrático da organização baseia-se na atividade da racionalidade. Para Weber, há 3 tipos de organização, cada uma com um tipo de autoridade. Cara, isso daqui, geralmente quando isso daí cair na sua prova, vai perguntar assim, geralmente quanto à questão de história, vai perguntar mais. Quem desenvolveu o modelo burocrático? Max Weber. Geralmente quando pergunta é só isso. Mas também pergunta assim, no que ela se baseia? Na racionalidade, no órgão, na estrutura, principalmente nessa questão de racionalidade. Para Weber, há 3 tipos de organização, cada um com um tipo de autoridade. Isso cai sim, com certeza cai. Tudo que eu estou mostrando para você é em base nos livros e nas provas, no que realmente é cobrado. O que eu ensino aqui para você é o que cai. Para Weber, há 3 tipos de organização: a tradicional, a carismática e a racional ou burocrática. Cada um aqui com um tipo de autoridade. É muito importante que você saiba cada uma e saiba diferenciar. E, como eu já disse, o que eu ensino cai. A fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas, a necessidade de modelo de organização racional e o crescente tamanho, a complexidade das empresas. São alguns dos aspectos relacionados à origem de qual teoria. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Teoria da burocracia, né, gente? Você poderia me explicar um pouco por que é a teoria da burocracia? Sim, gente. Falou em organização racional e falou em quê? Teoria da burocracia. Vamos dizer que antigamente, com o alto crescimento das empresas devido à Revolução Industrial, começou a criar-se várias empresas, a indústria começou a mover-se muito. Ela precisou de algo que chamamos de burocracia. O que é a burocracia? A empresa em si, para ela crescia, ela estava crescendo, mas ela não estava crescendo de uma maneira organizada para que pudesse ser administrada. Então, para isso, precisou-se de uma burocracia, deixar ela mais burocrática. O que seria essa burocracia? A questão de mais leis, mais rigidez, ter mais tipo um passo a passo de como a empresa iria viver no seu dia a dia. Por exemplo, eu sou um secretário de uma empresa e estou acostumado com certos compradores vir se interessar no meu produto. Mas quando ele já vinha se interessar no produto, eu já tinha um modelo pronto de ofício de como eu iria agir com um determinado comprador. Se eu tenho um comprador que quer comprar certo tipo de boneco, ele quer comprar um boneco do Homem-Aranha, eu já vou ter um passo a passo de como eu vou vender aquele boneco do Homem-Aranha. Mas essa pessoa que comprou o boneco do Homem-Aranha de mim comprou o boneco, mas o boneco já veio com um braço quebrado. Mas aí eu já vou ter prontinho um modelo pronto em como eu vou agir nesses momentos em que eu vendo um item que o item está quebrado. Já vai estar tudo passo a passo explicadinho de como vai ser o funcionamento do meu dia a dia para determinadas situações. De 7 horas eu bebo água. De 8 horas eu vou no escritório A. De 9 horas eu vou no escritório C. Tá tudo bem burocrático, tá tudo bem organizado, bem organizado. A forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos, fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Pausa o vídeo e tenta responder.
Respondeu? Lembrando que, como eu sempre digo para você, ó, forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Cara, tá aí, todo mundo precisa nem ler o resto. Já pode ir direto e marcar o quê? Burocracia, cara. Racionalidade e burocracia são a mesma coisa aqui na parte de você marcar a questão. Falou em racionalidade, falou em burocracia. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia ou seja, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, com a finalidade de alcançar a máxima eficiência. Qual alternativa completa corretamente a lacuna? Pausa o vídeo para responder. Alternativa B. É como eu sempre digo aqui, ó, a burocracia é uma forma de organização que se baseia na racionalidade, cara. O que eu ensino para você é o que é cobrado. Eu ensinando aqui para você fica fácil, cara. Eu realmente ensino para você o que cai. Ó, ou pode perguntar assim, qual é a teoria que se baseia na burocracia, ou também pode perguntar não, também pode perguntar no que se baseia, qual teoria se baseia na racionalidade. Aí fala o quê? Burocracia. Também pode se perguntar é, no que a burocracia se baseia. Bota aqui, ó, na racionalidade. É muito importante aqui que você aprenda essa tabelinha aqui. Tipos de sociedade. Tipos de sociedade / autoridade. A tradicional, ela tem características de uma sociedade patriarca. Exemplo, clã, família, comportamento. Aceite-se as ordens por respeito ao superior. Característica, não é racional, transmitido por herança. Ordens são pessoais, ordens são arbitrárias. O que isso daqui significa? Significa que a questão que você aqui, a questão da autoridade no tradicional, antigamente, até hoje, por exemplo, geralmente numa família, o filho sempre vai obedecer o pai. Ou então, quando tem os clãs, uma grande família, a questão da autoridade está sempre para a pessoa mais velha, que geralmente é o quê? Avô, pai e filho. Geralmente se baseiam em quê? Na questão do patriarcado, onde a autoridade vem do homem, sempre do homem mais velho, que é aquele que tem mais conhecimento, mais poder. Também tem a carismática, que tem como característica a personalística. Exemplos: grupos revolucionários. Aceite-se as novas ordens devido à influência da personalidade do superior. Sem base racional, base na devoção afetiva, é instável e não é delegável. Como funciona essa carismática? Vamos dar um exemplo de Cuba. Cuba tem, na época da Revolução Cubana, eles determinaram um líder, e no caso era a questão de Che Guevara. Che Guevara, a sua influência era o quê? Era a carismática. O povo não respeitou Che Guevara porque ele era pai de todo mundo ou porque ele era o mais velho ali de um clã. Não. Ele era o líder ali porque ele tinha um alto poder de influência. E aquele alto poder de influência deixou ele como líder daquela revolução. No caso foi a Revolução Cubana. Também tem essa daqui, é a que vemos nas empresas, que é a questão da legal, da racionalidade ou burocrática. Na sua prova pode cair juntamente com esses nominhos aqui, ó, legal, racional ou burocrática. São normas impessoais com bastante o que? Racionalidade. Se a pessoa está ali, não é diferente das outras. Ela não foi escolhida pela sua influência, ela não foi escolhida por ela ser a pessoa mais velha daquela família. Ela foi escolhida para estar naquele cargo daquela empresa
porque ela é a pessoa que tem mais características para se dar bem ali. Porque ela mereceu, ela se esforçou, chegou lá e ela é uma pessoa que se encaixa naquele cargo. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que organizo muito bem o papelório da minha empresa. Nesse caso, eu me tornei chefe do setor de quê? De organização de papelório. Se eu tô ali, é porque eu demonstrei que eu tenho certas aptidões para estar ali naquele comando. Vamos dizer que eu virei chefe dos vendedores. Se eu tô ali naquele cargo, quer dizer que eu tô ali porque eu mereci, porque eu me esforcei e porque eu tenho certas aptidões. Eu não tô ali porque eu influenciei as pessoas. Eu não tô ali naquele cargo porque eu sou o pai de alguém, porque eu sou o filho de alguém, por uma questão familiar. É errado. Eu tô ali porque eu mereço. Eu tô ali porque eu, com muito esforço, consegui conquistar aquele local, aquele lugar na empresa. E exemplos, grandes empresas, aceitam-se as ordens porque há concordância com as normas. Isso mesmo. E no caso, se você está ali e você está respeitando as minhas ordens, é porque eu sou o seu superior de hierarquia. Você é um vendedor e eu sou o quê? Eu sou o chefe dos vendedores. Eu sou o administrador daquele setor. E eu tô ali, você vai me obedecer porque você tá lá no papelzinho que você assinou, tá falando aqui, ó, que você tá obedecendo minhas ordens, porque eu sou a questão do seu superior. Mas eu sou a questão do seu superior no papel, na questão da empresa. Você não tá me obedecendo porque eu sou unicamente o seu superior. Você está me obedecendo porque eu sou superior, sou o seu superior e porque ó, tá lá nas normas da empresa que você disse que iria obedecer o seu superior. Toda questão que falar em burocracia é porque está nas normas, é porque está escrito. Eu não sou unicamente ali porque você não vai me obedecer unicamente porque eu sou o seu superior. Nada a ver. Você vai me obedecer porque você assinou um papelzinho ali, ó, falando que você iria obedecer o seu superior. Tudo uma questão de quê? Hierarquia. Mas eu vou dar um exemplo para você, porque não se cabe unicamente a eu ser o seu superior. Vamos dizer que em uma empresa existem três setores, bem simples. Existem os vendedores, existe o chefe dos vendedores e existe o gerente. O gerente, ele controla os vendedores e o chefe dos vendedores. Se fosse por uma questão unicamente de ser uma questão de superior, se eu fosse o chefe dos vendedores, eu iria falar assim: fulano, você sabe o que você vai fazer? Você vai vender os produtos pela, você vai vender os produtos por R$ 100. Só que você não vai dar esse dinheiro para a empresa. Você vai devolver esse dinheiro que você vendeu para mim. Vamos desviar esse dinheiro para a gente ficar rico juntos. A gente não vai devolver à empresa os itens que a gente vendeu juntos. Isso é uma ordem o quê? Ilegal. Você não é obrigado de jeito nenhum a obedecer essa minha ordem, que é totalmente o quê? Uma ordem sem ética. Você pode, pela questão de obediência às normas da empresa, me denunciar ao gerente, que é o meu superior. Se fosse por uma questão unicamente de eu ser o seu superior, e não pelas normas, você, nesse caso, não teria escolha a não ser obedecer minhas ordens. Só porque eu sou o seu superior, você poderia
No caso, você seria obrigado, no caso, a ter que obedecer todo tipo de ordem que eu desse. Você, nesse caso, o respeito que você tem a mim não é uma questão de só porque eu sou seu superior, é porque está nas normas da empresa. Mas se eu der uma ordem ilegal para você, como, você vai trabalhar o dia todo. Você sabe que isso é errado. Você, de jeito nenhum, você vai ser obrigado a obedecer minha ordem. Você vai poder me denunciar para o meu superior, que no caso seria o gerente da empresa. Tá entendendo? É tudo por uma questão de normas e não apenas de hierarquia. Você vai me obedecer da maneira que está nas normas. Não, você não vai me obedecer toda a ordem que eu der. É tudo por uma questão de normas. Max Weber, criador da sociologia da burocracia, estudou tipos de sociedade, marca alternativa e aponta os 3 tipos de sociedade que o economista e sociólogo distinguiu. Tá vendo, cara? A tabelinha cai. Isso é questão de prova, isso é questão de concurso. E se você não soubesse, você iria perder essa questão na prova. Pausa o vídeo, tenta responder. Respondeu? Vamos aqui. Alternativa B. Sociedade tradicional, sociedade carismática e sociedade legal. Sociedade tradicional, questão familiar. Sociedade carismática, questão de influência. Sociedade legal, legal de normas, de legislação. A questão aqui que faz meio que a questão de autoridade, seu aparato administrativo. A tradicional é uma questão de quê? Uma questão familiar, beleza? A carismática, ela é instável, ela é inconstante e instável. Por exemplo, a qualquer momento, todo mundo poderia estar o quê? Assim, naquela época, todo mundo gostava lá, na época da Revolução Cubana, todo mundo curtia a questão de Che Guevara, a questão, nossa, nós apoiamos ele, o que ele tá fazendo é certo. Mas, só um exemplo, gente, hoje em dia, as pessoas de própria Cuba não gostam mais da questão do governo que Che Guevara fez, tá entendendo? Porque é inconstante, é instável. As pessoas hoje podem estar gostando dele, mas amanhã não podem estar gostando mais, porque é tudo por uma questão de que de influência. Uma questão, ele só vai estar no poder enquanto as pessoas estão gostando dele. Tem a racional, que no caso é a questão da burocracia. Se aquela pessoa está naquele poder, está naquele cargo, você vai obedecer ela, não unicamente por uma questão de quê? De hierarquia. Você vai obedecer ela por ela estar em uma oposição de hierarquia na legislação da empresa, nas normas da empresa. Mas a qualquer momento que aquela pessoa der uma ordem que vai contra os princípios da empresa, você não é obrigado de jeito nenhum a seguir as ordens daquela pessoa. Beleza? Max Weber aponta os 3 tipos de autoridade: autoridade tradicional, autoridade e autoridade racional, legal ou burocrática. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Faltou o quê? A carismática. Beleza? Isso é questão de prova, gente. Eu ensino para você, realmente cai. Segundo o economista e sociólogo alemão Max Weber, que inspirou o surgimento da teoria da burocracia na administração, existem 3 tipos de sociedade, em que delas predominam características patriarcais e patrimonialistas, como a família, o clã, a sociedade medieval e entre outras. E no caso seria qual? Qual é aquela que pegam mais a questão familiar? Lembre-se em conta, geralmente como uma família funciona? Os mais velhos detêm mais respeito, é aqueles que mais comandam, beleza? Então essa daqui, a sociedade o quê? Tradicional. Essa aqui,
Essas outras aqui, ó, sociedade familiar nem existe, gente. Sociedade familiar. Sociedade familiar é bem dizer a mesma coisa que a sociedade tradicional. Mas o nome correto é qual? Sociedade tradicional. Sociedade carismática é aquela por questão de influência, como Che Guevara, Revolução Cubana. São pessoas que chegaram ao poder pela influência delas, pelo carisma. E a sociedade legal racional é a questão das empresas. Com relação aos tipos de autoridade apontado por Max Weber, faça a correlação entre as colunas da direita e da esquerda e a seguir assinale a alternativa com a sequência correta. Típica do pai de família, chefe do clã, baseada na devoção afetiva e pessoal e não emocional dos seguidores ao líder. Tipo de autoridade técnica, meritocrática. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Resposta certa, alternativa D. Tipo de autoridade técnica e meritocrática. Quanto à questão, geralmente esse daqui, com essas nomenclaturas, vai cair quando a prova quiser dificultar. Geralmente essa questão aqui seria a mais difícil da sua prova, quando caísse relacionado até teoria geral da administração ou até talvez a teoria da burocracia. Certamente essa daqui eles botariam como a questão que a maioria das pessoas errariam. Pela questão de quê? Da nomenclatura. Então, autoridade relacionada ao arrebatamento é qual? Tipo de autoridade técnica e meritocrática. Tem a questão aqui, típica do pai de família do chefe do clã. Autoridade tradicional. Típica do chefe do clã. Beleza? Baseado na devoção afetiva e pessoal e no emocional dos seguidores em relação ao líder. Autoridade carismática. Despotismo real. Essa daqui, sabe por que onde você pode se atrapalhar é nisso daqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você. Porque, como vocês podem ver, elas adicionaram esses nomezinhos aqui, ó. É você, nossa, o que é autoridade carismática, despotismo real? O que é autoridade racional de arrebatamento? Aí, nesse caso, o que você faria? Você faria aqui, ó. Cortar o nomezinho aqui, ó. Cara, nem liga para esse nome aqui, ó. Você só iria apagar. Porque nessa parte, muitas pessoas iriam se enrolar, ó. Seria pagar, ó. Porque você entendendo o significado de cada uma das duas primeiras palavras. Autoridade tradicional é o quê? Típica do pai de família do chefe do clã. Aqui, ó. Vrum. Autoridade carismática. Vocês sabem que é aquela autoridade que, no caso, ela é baseada na questão da afetividade, da questão da influência. Aí, nesse caso, seria o quê? Essa daqui de baixo. Autoridade racional, técnica e meritocrática. O que é meritocracia? Na questão da teoria da burocracia, se fala muito em meritocracia, que se você está naquele cargo é porque você conquistou e se esforçou muito para chegar lá. Mas a questão é que você poderia fazer o quê? Se atrapalhar por causa desses outros nomes. Então, na hora da sua prova, se vir, meu Deus, eu não sei o que é autoridade racional do arrebatamento. Aí, nesse caso, você faz o quê? Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai riscar, cara. Porque o que vai importar para você vai ser essas duas palavrinhas daqui de cima. Autoridade racional. Muita gente, sem dúvida nenhuma, na hora da prova, iria se embrulhar por causa disso daqui. Unicamente porque foi adicionado uma palavrinha nova aqui para você se confundir na hora da prova. E muita gente iria errar. Não seria uma questão de erro pela dificuldade da questão, mas sim seria um erro pela questão de você se confundir na hora
da prova. Vamos aqui, galera, para nossa questão 8. Pausa o vídeo, tenta responder, galera. Para melhor compreender a burocracia, Weber estudou 3 tipos de sociedade: tradicional, carismática e legal. Assinale a alternativa que contém a sequência correta. Sociedade tradicional, na qual predominam características místicas, arbitrárias e personalísticas. Sociedade carismática, na qual predominam normas impessoais e racionalidade na escolha nos meios e dos fins. Sociedade legal, no qual predominam características patriarcais e patrimonialistas. Nesse caso daqui era para você deixar o quê? Deixar na ordem certo. E a gente, nesse caso, a gente vai responder passo a passo. Ó, na qual predominam características místicas, arbitrárias e personalísticas. Essa daqui é a característica da qual? Da carismática. E nessa primeira aqui a gente sabe que seria o quê? A 2. Então, sabe o que? Características místicas? Eu não sei. É nesse caso de quando um líder, uma pessoa que é um líder, a gente tem uma noção que ela é a pessoa que realmente vai conseguir, que ela é uma pessoa vinda dos céus. E você, no imaginário dela, é uma pessoa que ela literalmente tem o poder de mudar o mundo. De mudar o mundo. Geralmente, antigamente, a questão da escolha dos reis eram... Eles tinham as pessoas tinham uma visão mítica sobre os reis. Era como se Deus tivesse escolhido o rei para governar aquele reino. Tá entendendo? Aqui, ó. Alternativa 2. Se a gente sabe que a primeira é a 2, a B tá errada. E a C tá também. Porque elas começam o quê, ó? Pela 1. Nesse caso aqui, no caso, eu não sei nem a de cima, nem a de baixo. Aí no caso, se você fosse para chutar, meu filho, você já teria o quê, ó? 50%. Você já sabendo uma questão aqui, ó, eliminar, seu chute já iria para onde? Para 50%. Sociedade carismática, no qual... não. Esse daqui, ó. Na qual predominam normas impessoais e racionalidade nas escolhas dos meios e do fim. Essa daqui, no caso, é qual? A nossa sociedade legal. Aqui seria 3. O que seriam normas impessoais? Eu não sei o que é impessoalidade. No caso, uma norma impessoal é uma norma que não dá vantagem para ninguém. A norma é para todos. Eu não vou fazer uma norma unicamente para dar vantagem para uma pessoa só porque ela é meu filho. A norma é para todo mundo. Ninguém vai ter vantagem. Se a norma é para mim, a norma é para você também. Ou então, só porque eu sou filho do patrão, a norma não vai ser unicamente para você. A norma também vai cair para mim. Aí, nesse caso, essa aqui que sobrou é a sociedade no qual predominam características patriarcais e patrimonialistas. Nesse caso aqui, é a alternativa 1, que no caso é a tradicional. O que é característica patriarcal? É como eu já disse antigamente. Antigamente, o homem mais velho daquela família, como na máfia italiana, é a pessoa que mais detinha respeito e é aquela que mais detinha poder de escolha. Aí nesse caso daqui é 3, 2, 3, 1. Nesse caso aqui, como essa daqui é de cima é a 2 e a de baixo é a 3, você já sabendo a primeira, você já eliminava aqui, ó. Então, ó, não seria nem 50% aqui, gente. Já seria o quê, ó? 100%. Vamos aqui, galera, para nossa alternativa 9.
À medida em que o setor público utiliza o concurso público como forma de selecionar os mais capacitados, tecnicamente, aquele que se firma como autoridade o quê? Tarandandan. Tradicional, nesse caso, eu só votaria nesse caso, a pessoa que passou no concurso é porque ela é filho de alguém? Nada a ver, né, gente? Bem que existem vários concursos públicos que são arrumadinhos por aí, né? E a gente sabe que o prefeito bota a filha, bota o neto, bota a mulher dele. Nesse caso, a pessoa passou no concurso porque a população gosta dele? Nada a ver, né? Nesse caso, seria a burocrática. A pessoa tá lá porque ela se esforçou e porque as normas da Constituição brasileira de 88 dão a oportunidade dela fazer uma prova e se tornar efetiva através dessa prova, com certeza, né? Falou em burocracia, lembre-se também em meritocracia, que nesse caso seria a questão da pessoa estar naquele cargo porque ela se esforçou, porque ela estudou bastante. Alternativa C. Características da burocracia. A burocracia é baseada em. Enquanto isso, vou beber um pouquinho d'água aqui, gente, para a gente começar mais esse novo tópico aqui da aula. Bebam água também para evitar pedra no rim. Se pudesse, eu peguei 4 pedras no rim, aí deu água, viu? Quase ia pra tesoura. Graças a Deus, só com o remédio resolveu. Ai. A burocracia é baseada em caráter legal das normas, caráter formal da comunicação, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização em profissionalização e previsibilidade. Não entendi nada. O que significa cada tópicozinho desse? Vou explicar para você agora. A burocracia se baseia em quê? Vamos aqui, na primeira. Caráter legal das normas. Quer dizer que a burocracia se baseia assim, em legislação, em normas, em leis, em uma padronização. Se a pessoa fizer algo legal na burocracia, algo que possa fazer ela evoluir, algo que está dentro das normas, ela irá receber o quê? Uma promoção. Mas se a pessoa fizer algo que vai contra as normas daquela empresa, ela vai ser punida e até demitida. E tudo está o que, ó, nas normas daquela empresa. Caráter formal da comunicação. O que é caráter formal da comunicação? Parece besteira, mas isso cai bastante na prova. Caráter formal da comunicação é que você vai falar o quê? Sem gírias. Não só sem gírias. Tudo no seu trabalho é de maneira formal. Por exemplo, você vai ter um respeito muito grande à questão hierárquica. Por exemplo, no exército. No exército, o soldado respeita o cabo respeita o sargento respeita o tenente respeita o capitão. Essa questão e não é só falar, e tá proibido falar com gíria, é proibido falar na brincadeira, tudo é sério, tudo que você falar vai ser levado a sério. Então isso é a questão do caráter formal da comunicação, sem informalidade, sem brincadeira, tudo é no sério. O que é a questão da divisão do trabalho? A questão da divisão do trabalho, nesse tópico 3, é a seguinte: se eu sou uma pessoa que trabalha organizando papéis na empresa, eu só vou organizar papéis. Eu não vou organizar tijolo, eu não vou varrer a sala de ninguém, eu não vou também vender produtos.
a empresa está totalmente dividida em setores. Cada pessoa tem o seu cargo e vai fazer unicamente o que o seu cargo pede, o que a pessoa foi contratada para fazer aquele cargo. Impessoalidade no relacionamento. O que é impessoalidade no relacionamento? Como já falei anteriormente, você não vai dar vantagem a ninguém porque aquela pessoa é sua amiga lá fora da empresa. Lá fora da empresa é uma coisa, dentro da empresa é outra coisa. Você não vai dar promoção àquela pessoa só porque ela é seu amigo. Você não vai dar vantagem àquela pessoa porque ela é o seu amigo fora da empresa. Não existe isso. Se o seu amigo, no caso, for receber uma promoção sua, ele vai receber porque ele trabalhou muito duro para conseguir aquela promoção. Não é porque ele é seu amigo, é porque ele conseguiu trabalhar muito duro para conseguir aquela promoção. Hierarquização da autoridade. É como eu já disse anteriormente, existe uma questão de respeito. A empresa vai ser dividida em subchefe, em chefe, em gerente e assim vai sucessivamente. Rotinas e procedimentos. O que quer dizer rotinas e procedimentos? Eu sou uma questão do setor de limpeza. Nas normas daquela empresa existe a rotina e existe o procedimento da primeira limpeza do dia ser limpar o banheiro de cada setor. Se a rotina daquela empresa, a primeira ação do dia das pessoas da limpeza é limpar o banheiro de cada setor, eu não posso começar limpando a sala do chefe. Eu tenho que limpar o quê? Os banheiros. Existe um procedimento para ser feito. Eu limpo os banheiros, limpo o refeitório e, por último, eu limpo a sala do chefe do setor. Eu não posso começar primeiro pela sala do chefe só porque ele pediu. Não. Eu tenho que respeitar a questão da rotina e dos procedimentos que estão designados nas normas da empresa. E como seria isso nas normas da empresa? Todo funcionário de limpeza tem como primeira ação diária limpar os banheiros, depois limpar o refeitório e por último limpar a sala do chefe do setor. Entendeu? A 7, competência técnica e mérito. O que seria competência técnica e mérito? Seria o seguinte: se a pessoa está naquele cargo, é porque ela tem certa aptidão. Se a pessoa, por exemplo, é um vendedor, é porque ela tem competência técnica a ser um vendedor, é porque ela sabe se comunicar com o cliente e desse jeito conseguir fechar uma venda. E se no caso ela conseguir sair de vendedor para chefe do setor dos vendedores, é porque ela conquistou aquilo dali através do mérito, através do quê? Do seu esforço. E a 8 é o que? Especialização e profissionalização. A todo constante momento você vai estar fazendo o que? Vai estar se esforçando cada vez mais para você aprimorar o seu trabalho. Se eu sou um vendedor, eu sempre vou estar aprendendo o quê? Eu sempre vou estar aprendendo novas técnicas de vendas para vender os produtos daquela empresa. Eu sempre vou estar estudando maneiras de trazer mais vendas para aquela empresa. Se eu sou uma pessoa que limpa o chão, eu vou procurar a melhor maneira de limpar o chão daquela empresa. Se eu sou um chefe de setor, eu vou sempre estar me esforçando em como administrar aquele setor da melhor forma. Previsibilidade. Como já foi dito aqui em cima, a questão das empresas que tem como base a teoria da burocracia, ela tem a questão da previsibilidade, porque ela tem o quê? Uma questão de rotina e procedimentos. Existem
aquela maneira tem um jeito, aquela empresa tem uma maneira específica que ela vai trabalhar no seu dia a dia. Então é tudo muito previsível. Consequências previstas: previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos funcionários. Que, como já foi dito anteriormente, tudo vai ser muito previsível. Tudo vai ser muito. Você já vai saber a rotina de procedimento das pessoas daquela empresa. Você vai saber de 9 horas que seu amigo está na hora do lanche, porque aquela dali é o horário de intervalo de cada pessoa da empresa. Padronização de desempenho dos funcionários, que os funcionários têm uma maneira específica de trabalhar. Isso daqui é o que faz, isso daqui é o que eles fazem, e através que eles fazem isso daqui, se cria isso daqui, ó. Essas são as consequências dessas ações daqui. Objetivo, máxima eficiência da organização. Vamos aqui para a nossa alternativa 10. Leia corretamente abaixo e em seguida marque a alternativa que completa corretamente a lacuna. Lacuna é a característica da burocracia segundo Max Weber. Qual uma organização se baseia na separação entre a propriedade e a administração? Aí nesse caso, para você saber responder essa questão, você tem que saber o que significa cada tópico desse. E nesse caso aqui, a resposta alternativa B. Nesse caso daqui, o porquê é a alternativa B. É a questão da separação entre a propriedade e a administração. Se nesse caso eu sou dono de uma empresa, aquela empresa em si não faz unicamente aquela empresa unicamente não faz parte da minha propriedade. Ela não é só unicamente minha propriedade. O dinheiro retirado da empresa é para empresa. Eu não posso pegar o dinheiro que a empresa ganha e botar no meu bolso. Nesse caso, eu tenho que estudar essa questão daqui, ó, especialização da administração. Nesse caso, eu sou um administrador que estudou, que se especializou, eu vou saber separar o quê? Eu vou saber separar a questão do dinheiro da empresa com a questão do quê? Do meu dinheiro pessoal. Vocês estão entendendo? Na questão da burocracia, também tem essa questão do administrador separar. Administrador, como eu falo, o dono da empresa, ele se especializar na parte da administração e saber separar a questão da sua propriedade e a questão dele separar o seu dinheiro pessoal e a questão de separar o seu dinheiro da empresa. Mas tipo, você deve estar pensando, mas se ele é dono da empresa, o dinheiro que a empresa ganha não é dele? Nananina, não. Todo chefe de uma empresa tem o quê? Tem o seu próprio salário no regimento da empresa. Só porque ele criou aquela empresa em si, todo o dinheiro que a empresa ganha não é unicamente dele. O dinheiro tem que ser separado o quê? Para a administração. O que seria para a administração? Pagar funcionários, comprar equipamentos, fazer mini cursos para os funcionários. Então é tipo saber fazer o quê? Essa diferenciação entre o dinheiro de propriedade, que no caso seria o seu salário como dono da empresa, e a questão do dinheiro da empresa para comprar equipamentos para
administração. Vantagens da burocracia. Vamos aí, tópico. Ai. Constância. O que seria essa constância? A empresa já tem um ritmo próprio a ser seguido. Universidade de interpretação. Nas normas da empresa, se acontecer um exemplo, sujou, pegou fogo no setor que cria bonecos. A empresa já tem uma maneira específica de como vai tratar com aquele determinado problema, porque está no estatuto. Benefício para as pessoas. Essa parte de benefício para as pessoas seria a parte da meritocracia. Se as pessoas estão lá se esforçando bastante e se profissionalizando, elas são a questão de que ela vai, no caso, consequentemente, evoluir de cargo. Uniformidade de rotinas e uniformidade de rotinas e procedimentos. Como já foi dito, a empresa tem o quê? Tem uma determinada constância. Ela já vai saber o funcionamento dela. Precisão. A empresa vai andar já com um foco específico do que ela almeja. Ela vai trabalhar com determinada precisão para conseguir determinado objetivo. Confiabilidade. A confiabilidade é que, no caso, você vai poder confiar o quê? Nas pessoas. Por não ter uma questão de quê? De pessoalidade. Você, no caso, seu amigo não vai receber, o colega do lado não vai dar uma promoção para outra pessoa só porque é amiga, tá entendendo? A promoção vai ser para você porque você se esforçou. Mas ele poderia certamente dar promoção para outra pessoa porque é amigo dele e a pessoa ficar triste. Gente, isso é uma questão da teoria. Claro que na vida real acontece de uma maneira totalmente diferente, mas a gente tá falando sobre a teoria da burocracia. É um mundo, entre aspas, imaginário, um mundo perfeito de como ela realmente funcionaria, tá entendendo? Mas a gente sabe que na vida real não é assim. Mas na teoria da burocracia funciona assim, você tem que entender assim. Redução de atritos entre as pessoas. Por que redução de atrito entre as pessoas? Porque lá nas normas da empresa fala que você não pode ter pessoalidade, você não pode, no caso, ficar arrumando briga com outras pessoas, beleza? E no caso, nesse mundo imaginário da teoria da burocracia, as pessoas obedecem cegamente às normas da empresa. Rapidez nas decisões, porque já existem normas para quase todas as ações que vão acontecer naquela empresa. Então, no caso, já está tudo padronizado. Você já vai saber como agir em determinadas situações. Não existência de atos pela substituição do pessoal. O que seria isso? Vamos dizer que eu hoje fico doente e vou faltar amanhã. Se eu faltar amanhã, aquele local meu do trabalho não vai ficar vago. Já vai ter alguém preparado para fazer as mesmas ações que eu faço naquela empresa diariamente. Então não tem falta de pessoal, porque sempre vai ter alguém para ficar no meu lugar, para suprir a minha falta. Na visão pessimista de Robert K. Merton, a burocracia não é tão eficiente como salienta Max Weber, mas apresenta uma série de distorções que prejudicam seu funcionamento, levando à ineficiência. A fórmula do modelo burocrático de organização, Weber não levou em consideração uma possível flexibilidade da burocracia para atender às circunstâncias críticas. Marque a opção dessas circunstâncias. Essa daqui é uma questão, como se fala, bem complicadinha. Essa daqui certamente também seria aquela assim, questão difícil. Por quê?
que já puxa a visão de quê? De outros autores. Esse, no caso aqui, seria a alternativa B. Nesse caso, como falar o porquê dessa daqui ser a alternativa B? Ó, essa daqui, bem dizendo, não era bem para dizer para você responder, mas era mais para você ter uma noção de agora, numa etapa, vamos falar dos pontos negativos da burocracia. Como vocês podem ver, a burocracia tem tudo muito padronizado. Como vocês podem ver aqui, ó, uniformidade de rotinas e procedimentos. E vamos dizer que nas normas daquela empresa existem um exemplo. Eu só sou acostumado naquela empresa aos clientes reclamarem com a questão dos braços dos bonecos que eu fabrico. Mas nunca com a cabeça, nunca cliente nenhum em 30 anos de empresa reclamou da cabeça dos bonecos da minha empresa. Nunca. E para isso, devido a isso, eu nunca criei nenhum tipo de legislação, nunca criei nenhum tipo de rotina, nunca criei nenhum tipo de quê? Eu nunca criei nenhum tipo disso daqui, ó, de procedimento para questão de problemas de bonecos, para questão, nunca criei a questão de quê? No caso de procedimentos para questão de reclamações contra os bonecos, contra as cabeças dos bonecos da minha empresa. Por quê? Porque aquilo dali está contra a padronização. Na burocracia, tudo é tão padronizado, tudo é tão seguindo uma linha reta, que quando uma linha sai do lugar, quando vem uma novidade, tudo, não tudo, mas acontece meio que um desmantelo, não existe preparo para aquilo. Por isso está aqui, ó, a adaptação da burocracia às exigências externas dos clientes. Se eu passei a vida toda fazendo a cabeça dos bonecos daquele jeito, cliente nenhum, os clientes reclamavam do quê? Reclamavam dos braços do boneco. Aí já existia uma maneira específica de como personalizar os braços do boneco, de como refazer os braços do boneco. Mas como em 25 anos de empresa nenhum cliente reclamou da cabeça dos bonecos, eu nunca liguei para formular algo para a cabeça dos bonecos. Mas um dia um cliente foi lá e reclamou. Ninguém da empresa sabia como agir para resolver aquele problema com a cabeça dos bonecos. Pela exigência o quê? Externa dos clientes. Porque geralmente em uma empresa burocrática, tudo é tão padronizado, que se um cliente pede algo diferente que a empresa está acostumada a fazer, acontece um problema. E é isso que a gente vai ver na questão dos temas que eu vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Que a teoria burocrática da burocracia tem um problema muito grande. Ela é tão padronizada, ela segue tanto uma rotina que quando algo sai de linha reta, um problema vem a acontecer. Assinale a alternativa que não traz uma característica da burocracia, segundo Max Weber. Completa previsibilidade do funcionamento. Na burocracia, a completa previsibilidade do funcionamento? Sim. Há rotinas e procedimentos padronizados? Sim. Há caráter formal das comunicações? Sim. Pessoalidade das relações? Não. Tudo na empresa é formal. Então essa daqui é a alternativa certa. Alternativa D.
Assinale a alternativa que não apresenta uma característica da burocracia segundo a teoria de Max Weber. Impessoalidade nas relações. Isso mesmo. É tudo impessoal. Você não vai levar em conta a questão se existe amizade, uma relação, nada do tipo. Você vai unicamente levar a questão do mérito, da técnica, do profissionalismo daquela pessoa. Especialização da administração, correto. Pessoas sempre estão tentando se aprimorar no trabalho. Competência técnica. Opa, correto, né? Competência técnica, show. Ausência de meritocracia. Não, isso daqui tá errado. Na teoria da burocracia, ela anda lado a lado com a meritocracia. Se a pessoa evolui de um cargo, é porque ela se esforçou bastante para aprender. Então, essa daqui seria a alternativa errada. Profissionalização dos participantes da organização. Como sempre, questão de ser sempre profissionais. São características da organização burocrática, exceto resistência às mudanças, isso mesmo. Como já foi dito, a questão da burocracia tem uma maneira fixa a se seguir. Mas quando acontece algo diferente, ela vai demorar um pouco a se adaptar àquela mudança. Normas previstas e padronizadas para agir, correto. Divisão do trabalho, correto. Setores são bem divididos. Informalidade, é errado. Tudo é bem o que? Formal na questão das empresas. Alternativa D. Disfunções da burocracia. Mas antes da gente chegar nessa parte aqui de disfunções da burocracia, eu vou dar um grande presentinho aqui para você e já volto. Cara, o presente é muito bom, então se liga. Fala aí, galera, tudo bem? Eu voltei aqui. Agora eu vou mostrar aqui o presente aqui para vocês. Na descrição desse vídeo eu darei para vocês um cupom de 30% de desconto no Gran Curso Online. Um cupom que pode variar de 30% até mesmo até 50% de desconto. Atualmente o Gran Curso Online é uma das melhores plataformas de preparatórios para concursos públicos do Brasil. E vou mostrar para você aqui o porquê. Ela é meio que uma Netflix dos concursos públicos. Você com assinatura, você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Por exemplo, pesquisar, quero um curso aqui para o FRN. Cara, aparece curso de residência, aparece de assistente de administração, parece coisa pra dedéu, velho. E é só para o FRN? Não, é para todos os cursos do Brasil. Por exemplo, quero para PMCE, Polícia Militar do Ceará. Aqui, ó. Gente, item vai do básico ao avançado. Como vocês podem ver aqui, ó. E tem todas as disciplinas do concurso. Você só paga uma mensalidade e vai ter todos os cursos da plataforma. Outra coisa muito boa para vocês são os PDFs. Os PDFs são curtos mesmo. Então são PDFs que vão direto ao ponto. Então se você é uma pessoa que trabalha, cara, esse é um dos melhores pontos positivos para você. Principalmente com as aulas também. As aulas são de curta duração, mas são focadas direto ao ponto, que a banca realmente cobra. Além disso, sabe o que você vai ter? Você vai ter isso daqui, ó. Você vai ter acesso também à questão das questões. Você vai ter acesso a várias coisas, a várias questões aqui para você responder. Ó. Tudo passo a passo, as questões bem explicadinhas também, caso você erre. E também vai ter a questão do aplicativo. Você pode tanto acessar pelo celular quanto pelo computador. Na descrição desse vídeo tá o cupom. É só ir na descrição desse vídeo, clicar e vai fundo, cara. Tenho certeza que você vai ser aprovado. Tamo junto, gente. Vamos voltar agora para nossa querida aula. Bora, futuro concursado. Bora voltar à nossa querida aula. Lembrando, galera, que se você tá gostando do vídeo, cara, por favor, dê like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida, comente. Na descrição desse vídeo eu também deixarei meu número do WhatsApp para você. Só você clicar no link, você vai ser redirecionado no WhatsApp para tirar qualquer dúvida do concurso, querer conversar um pouco, beleza? Mas, por favor, comenta aí qualquer coisa aí para dar engajamento. E curta o vídeo e se inscreva no canal. É nóis.
Agora, continuando aqui nossa temática aqui da nossa aula, vamos falar sobre as disfunções da burocracia. O que são disfunções? Disfunções é a questão da parte negativa da burocracia, porque nem tudo é mil maravilhas, como a gente viu na questão anterior. Eles são tão apegados às normas que quando acontece algo diferente, algum pedido externo do cliente, eles não conseguem seguir uma linha de raciocínio lógica, porque eles não têm preparo para coisas que estão fora do livro das regras. Então vamos aqui. Internalização, apego das normas e regras. Isso daí vai a questão, que é um dos pontos negativos aqui, da questão da teoria da burocracia. Tudo que eu vou falar aqui para vocês são pontos negativos. Internalização e apego das normas são a questão do apego das normas. O mesmo chegou aqui no quarto. Quanto à questão dos funcionários estarem focados demais quanto à questão das regras, levarem ao pé da cabeça. Excesso de formalismo e papelório. Essa questão de excesso de formalismo e papelório, por exemplo, vamos dizer que eu sou um funcionário, eu sou o vendedor, mas eu quero falar com o gerente. Antes de eu falar com o gerente, mesmo que seja algo de 2, 3 minutos, antes disso, eu tenho que falar com o meu chefe para depois falar com o gerente. Isso demora, tá entendendo? Algo que poderia ser resolvido em 2, 3 minutos, vai poder demorar talvez até 1 hora, 2 horas, ou talvez até mais, porque no acaso eu teria que escrever um papel pedindo, falando do assunto, tudo bem formalmente. Questão de resistência à mudança, quanto à questão que a burocracia vive tudo num passo a passo tão grande que quando acontece uma mudança, tipo um pedido externo de um cliente, eles não sabem a maneira correta de agir quanto a essas mudanças. Também tem a questão de ser tudo tão padronizado. Por exemplo, se eu sou uma empresa que eu fabrico bonecos do Homem-Aranha vermelho, mas atualmente no cinema está fazendo sucesso do Homem-Aranha preto. Mas minha empresa está tão focada em fazer unicamente o boneco do Homem-Aranha vermelho que ela vai sentir dificuldades a fazer o Homem-Aranha preto, de tão focado que ela estava em fazer apenas um tipo de boneco. 10 personalização do relacionamento. Como a questão da teoria da burocracia foca muito na formalização das pessoas, outra questão comunicativa, isso prejudica a questão de um relacionamento, de uma amizade entre os próprios funcionários. Isso dificulta muito esse excesso de formalismo. Categorização do relacionamento. Isso também leva à questão de tipo, o único relacionamento que tem entre os funcionários é como se fosse um relacionamento unicamente de trabalho, de hierarquia. E isso dificulta muitas vezes setores da empresa onde a criatividade está em jogo, onde também é uma questão de trabalho em dupla. Só que essas pessoas nunca tiveram um tipo de amizade na empresa, era apenas formal. E na hora que elas precisam trabalhar juntas, elas vão sentir certa dificuldade. Superconformidade com as rotinas. Isso é a questão de ter uma rotina todo dia, a mesma rotina na empresa. Isso muitas vezes prejudica o funcionário e na questão, muitas vezes, de aumentar o cansaço e sua fadiga mental, porque é tudo sempre a mesma coisa. Exibição de sinais de autoridade. Como a questão da teoria da burocracia, a autoridade é algo bem importante, muitas das vezes os chefes se aproveitam pela falta de relacionamento entre os funcionários para prejudicar eles. Por exemplo, se eu sou um chefe e eu sei que meu funcionário recentemente perdeu a mãe, perdeu a mãe, perdeu um pai em algum acidente, mas como a gente não tem um certo tipo de relação de amizade, para mim ter certo tipo de conhecimento,
eu posso, por exemplo, aumentar o excesso de trabalho daquele funcionário sem saber que tem acontecido aquele acontecimento. E claro que o funcionário não vai render, porque ele recentemente passou por algo muito triste. Isso também pode acontecer, por exemplo, como eles não têm um relacionamento muito bom, o chefe pode ficar muito mandão mesmo quanto à questão a favor do funcionário. Dificuldades no atendimento aos clientes. Por exemplo, é como eu já disse, se existem respostas já muito específicas para certos tipos de cliente. Por exemplo, eu fabrico boneco pro Homem-Aranha vermelho, mas o cliente quer um boneco pro Homem-Aranha preto. O cliente antes, esse cliente fez uma pergunta sobre um boneco novo do Homem-Aranha preto, mas que ninguém tinha feito antes. A empresa em si vai sentir muita dificuldade em conseguir conversar com o cliente sobre a fabricação desse novo personagem, porque as normas da empresa, o padrão e a rotina que a empresa segue, ainda não se atualizou para a chegada desses novos personagens. Enquanto a questão é isso, a empresa em si, a teoria da burocracia, não está preparada para um possível imprevisto, que é quanto à imprevisibilidade do funcionamento. A empresa segue tanto aquela rotina de pé a cabeça que se acontece algo diferente naquele dia, eles vão sentir certas dificuldades para a solução daquele problema. Podem ser considerados disfunções da burocracia, certo? Exceto. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Vamos ver a resposta. Alternativa D. Porque as outras não são a questão que as outras são disfunções. Internalização das normas é como aquilo, é o apego à questão das normas. Categorização das decisões. Categorização das decisões é mais uma questão também de garganta. A questão da hierarquia. Tipo, as decisões são tipo assim, muitos não as decisões, como eu vou explicar para vocês, já é tudo bem padronizado. Aí se acontece uma decisão, um exemplo que era para ser tomada de outra melhor forma, aí a empresa não vai saber agir porque aquilo dali não está no momento nas normas, tá entendendo? Porque já existe certo tipo de padronização quanto às escolhas, às decisões daquela empresa. Por exemplo, acontece um acidente na empresa. Tá lá no relatório da empresa que qualquer acidente na empresa, os funcionários devem ficar 7 dias fora do trabalho para manutenção. Só que vamos dizer que acontece um acidente de pequeno porte. Um acidente que em 2 dias dava para ser resolvido na empresa. Aí precisava fazer manutenção dos equipamentos, etc. Só que se um problema que dava para ser resolvido em 2 dias, mas a empresa vai ficar 7 dias sem funcionamento, esse é um problema para a empresa. Só que a empresa está tão pegada à questão daquelas normas, na questão das decisões tão padronizadas, que ela não vai saber que no caso ela vai perder dinheiro. Unicamente isso. Hierarquização da autoridade é só uma questão aqui padrão da teoria da burocracia, não é algo negativo. Excesso de formalismo, papelório, como já foi dito. Muito formalismo e muito papelório muitas vezes atrasa a empresa. Então, nossa resposta aqui é a alternativa C. A teoria da burocracia é descrita como um sistema eficiente de administração. Entretanto, observamos a discrepância entre a teoria e a prática. Assinale a alternativa que não é uma disfunção da burocracia. Pausa o vídeo e tenta responder. Nossa resposta correta aqui é a alternativa B.
Mas porque as outras, no caso, são disfunções. Como já foi dito, resistência à mudança. A empresa muitas vezes demora muito a se atualizar para a questão da atualidade. Então, apegada às normas que ela é. Dificuldade com os clientes. Muitas vezes é tudo tão padronizado, quando o cliente pede algo diferente, a empresa vai ser difícil, vai demorar um pouco a se adaptar àquele pedido externo do cliente. Excesso de formalismo, como já foi dito. Como vocês podem ver, o que eu ensino para vocês é o que realmente cai. Eu repito e repito muitas vezes a questão para que você consiga aprender, consiga memorizar. Modelo burocrático de Weber. Gente, a questão aqui, vou falar aqui com vocês, a questão desses modelos burocráticos raramente são raramente cobrados. Como vocês sabem, a questão da teoria da burocracia é de Max Weber, beleza. Só que existem outros autores, aí eu diria que é muito importante, no caso, você saber quais são esses outros autores. Para você ter uma noção, pelo menos saber, né? Não precisa decorar questão como se diz, do modelo. Porque senão, muitas vezes isso é raramente cobrado. Não, isso é raramente cobrado. Muito raramente mesmo. Apenas em provas de alto nível. Mas, geralmente, quando é cobrado e a banca quer dificultar, ela vai cobrar para você apenas o nome de alguns autores. Isso daqui é mais para você dar uma olhada. Graus de burocratização. Escassez da burocratização, excesso de burocratização. Muito bom você olhar essa tabelinha aqui para você ter uma noçãozinha. Que esse lado está um pouco mais pegado a desordem. Esse daqui está ligado o que pelo menos é o desejado. Esse daqui é a rigidez, é quando já passa já. Falta de especialização, bagunça e confusão, divisão do trabalho. Deixa tudo bem mais concentrado, cada pessoa nos seus setores. Excesso de burocratização, super especialização e hiperresponsabilidade. Nesse caso aqui, já joga muita responsabilidade no foco para uma só pessoa, para uma só equipe, e querendo isso não, isso prejudica a pessoa pelo excesso de trabalho. Falta de autoridade. É quando não tem burocratização. Mas o desejável é o quê? A questão da hierarquia, beleza? Só que aqui, quando tem um excesso de burocratização, já tem já o excesso de autoridade. Muitas vezes a pessoa deixa o seu chefe, já fica mandando demais, aí complica. Liberdade excessiva, quando não tem a questão da burocracia. Aqui, ó, desejável. Regras e regulamentos, beleza? Só que quando já tem já um excesso de burocracia, já é isso daqui, ordem e disciplina. Isso é meio que a questão de seguir cegamente as ordens. A escassez da burocratização. Ausência de documentos e informalidade. Desejava aqui, ó, formalização das comunicações. Aí quando passa dos limites, excesso de papelório e formalismo. Escassez da burocratização, ênfase nas pessoas. Desejava aqui, ó, impessoalidade. A questão do ênfase nas pessoas, o que seria? Seria meio que eu dar um aumento, dar um aumento de cargo para uma pessoa que não merece, mas eu dou para ela só porque ela é meu amigo. Aí o desejado é o quê? A impessoalidade. Eu pegar, eu só vou dar um aumento de cargo para aquela pessoa se ela realmente mereceu, tá entendendo? For realmente trabalhadora. ênfase nos cargos. O que seria esse ênfase nos cargos? Nesse caso aí, eu só daria um aumento, uma melhoria de cargo para aquela pessoa se ela realmente tivesse que nem uma escrava, tá entendendo? Para mim. Aí no caso dele já é passado dos limites. Sem burocracia, apadrinhamento. Já é a mesma coisa da questão de cima. Eu pego uma pessoa e aumento o cargo nela por uma questão de amizade. Daqui, ó, sendo que o correto é esse daqui, ó, seleção e promoção do pessoal. Tem um estudo, ver se aquela pessoa realmente é preparada para a subida de cargo. Excesso de exigências já seria já o excesso da burocratização.
que seria, no caso, a mesma questão de cima. Eu só dou um aumento de cargo para a pessoa se ela... Nossa senhora, eu vou ficar pedindo várias coisas para ela. Depois que ela cobrir tudo, cumprir tudo que eu pedi para ela, aí ela vai ter o aumento de cargo dela. Daqui é o modelo burocrático de Merton. Daqui é mais uma questão para você ter uma noção, tá entendendo? E saber é importante também que Merton também fez um modelo burocrático. Assinale a alternativa que apresenta uma disfunção da burocracia, segundo Merton. Pausa o vídeo e tenta responder. Segundo Merton, no caso, e como a gente pode ver aqui no slide anterior, a resposta seria a questão da alternativa A. Despersonalização do relacionamento. É tipo ser tudo tão burocrático que as pessoas não conseguem formar um relacionamento no local de trabalho, criar uma amizade, de ser tudo ser tão que padronizado. Isso daqui é uma questão de, eu diria, de alto nível, decoreba pura, raramente você vai ver uma dessa na sua prova, mas eu diria que seria muito bom você ter uma noção sobre a questão do modelo burocrático de Merton e saber que pelo menos que existe, tá entendendo? Existe o modelo burocrático de Merton, de Max Weber e entre outros. Modelo burocrático de Zizek, por exemplo. O indicado, só o que eu indico para você é você saber que existe esse modelo burocrático. Modelo burocrático de Goodner. Mesma coisa. Essa daqui é uma questão de uma síntese. Nossa, muito boa essa síntese mesmo aqui para você. Lembrando aqui que você tem que ter noção dessa síntese aqui, ó. Como eu disse aqui para você, você tem que ter noção aqui dos principais representantes da teoria da burocracia: Weber, Merton, Sevigny, Goodner, Michaels. Características básicas da gestão, sociologia da burocracia, concepção do homem, organizacional, abordagem da organização, organização formal, ênfase onde? Na organização. Apreciação crítica da teoria da burocracia. Daqui são mais algumas críticas já que tem quanto à questão da teoria da burocracia. Excesso de formalismo, que já foi dito. A questão também do mecanicismo, que é tido aquilo tão mecânico, tão padronizado. A questão daquilo ser tão conservador, como já foi dito, a questão de ser tão difícil aderir a mudanças. Abordagem de sistema fechado. O que é um sistema fechado? Sistema fechado é um sistema que foca apenas dentro da empresa, não foca tanto fora da empresa, o que está acontecendo fora na sociedade, quanto a questão dos desejos dos clientes. Abordagem descritiva e explicativas, críticas multivariadas à burocracia, posição da teoria da burocraciana, teorias da organização. A questão aqui de existir várias teorias quanto à questão da burocracia. Esse daqui é mais para você ter uma noção. Lembrando que esse daqui é uma tabelinha muito boa aqui para vocês. E a questão mostrando a diferença da adocracia versus a burocracia. Lembrando, galera, que essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para você faz parte do material do aprovado em administração. É uma série de materiais que eu separei para você. É uma série de mapas mentais, uma série de resumos e questões para vocês. Como vocês podem ver, esse material daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, esse mapa mental aqui, esse resuminho, faz parte lá do material do aprovado em administração, e tá na descrição desse vídeo. E é tudo focado, como você vê, no que realmente cai na prova. Daqui é mais uma questão aqui para você saber a diferença entre burocracia e adocracia. Estrutura rígida e hierarquizada. Adocracia, flexível e informal, descentralizada. Lembrando que isso daqui é o que realmente cai na sua prova, gente. Tudo que eu mostro para você é o que realmente é cobrado. Essas questões que eu mostro para vocês não são questões que eu tiro da minha cabeça, são questões que já foram cobradas. Tomada de decisão na burocracia lenta, baseada em regras e procedimentos.
Nadocracia, ágil, baseado na colaboração e na criatividade. Burocracia, baixa, prioriza estabilidade e controle por produtos, clientes, projetos focados nas demandas. Papel dos funcionários, funções bem definidas, especialização. Nadocracia, multifuncionais, autonomia e trabalho em equipe. Departamentalização. Geralmente o que é cobrado para você aqui, quando pega a diferença de adocracia e burocracia, é a questão da departamentalização. Na burocracia é funcional por áreas especializadas e na adocracia já é por produto, clientes ou projetos. Focado na questão das demandas. Ambiente estável e previsível e adocracia dinâmico, incerto e inovador. Responda aqui essa questão. Respondeu? Vamos aqui ver a resposta. Alternativa C. Assinale a opção correta quanto à diferença em adocracia e burocracia. Quanto ao controle na burocracia, há controle genérico. Já na adocracia, há controles compreensivos. Mostrando aqui, quanto à organização, na burocracia, a departamentalização é funcional. Enquanto na adocracia, a departamentalização é por produto ou cliente. Geralmente, por isso que eu digo, que eu mostro para você o que realmente cai, tá entendendo? Então vai no material do aprovado, que tá aqui na descrição desse vídeo. Clica e faz parte junto dessa galera aí que está sendo aprovada em administração. Tipos de comportamento, tipos de comportamento burocrático. Esse nome aí complicado. Tipo de descrição. Na burocracia representativa, é muito importante que você saiba esses tipos de questão de divisão aqui quanto aos nomes da burocracia. Que existe esses tipos aqui de burocracia. Existe a burocracia representativa, a punitiva e a fingida. É muito importante que você saiba que existe o B3, que no caso seria essa daqui, e o que significa cada uma. Lembrando que esse daqui mais um também é do material do aprovado em administração. Então faz parte, cara, material de muito boa qualidade. Feito por especialistas. As regras. Na burocracia representativa, as regras são aceitas por todos os funcionários e gestores e reconhecem sua importância e as seguem. A cooperação, a harmonia e legitimidade nas normas. Aplicação. Já na burocracia punitiva, a aplicação rígida e exagerada das regras surge da desconfiança entre os chefes e os empregados. Entre as normas servem para controle e punição, gerando conflitos. Como vocês podem ver, a representativa gera o quê? Harmonia e legitimidade entre as normas. E as regras, nesse caso aí, na representativa, é para gerar certa harmonia, certo controle das pessoas, só que de um jeito positivo. Só que aqui, a questão da burocracia punitiva, ela gera mais uma questão de conflitos. Já que você poderia me dar um exemplo da questão já da burocracia punitiva? Sim. Por exemplo, se em uma empresa eu sou um chefe e eu levo pro pessoal e eu sei que meu pessoal, todo mundo pega um ônibus de 7h30. E se eles não pegarem esse ônibus de 7h30, só vai ter outro de 9 horas. Aí eu pego, mudo o horário de trabalho deles e boto para eles trabalharem até 8 horas. E eu sei, se eu troco o horário deles para trabalhar até 8 horas, vai mudar completamente o quê? Vai mudar completamente a rotina dos meus funcionários, vai prejudicar o dia a dia deles. Porque nesse caso eles vão ficar 1 hora esperando o ônibus e também vai mudar completamente sua rotina, porque eles também têm uma vida pessoal. Mas por raiva minha do meu pessoal que eu estou gerenciando, eu mudei a regra para eles trabalharem, para mudar o horário em que eles trabalham. Só que no caso vai prejudicar eles, e nesse caso isso daqui vai gerar o quê? Vai gerar conflitos. Também existe a questão da burocracia fingida ou simbólica. As normas existem apenas formalmente e na prática e são ignoradas. Todos fingem cumpri-las para manter as aparências, mas não são de fato. Por exemplo, se eu sou um chefe, vamos dizer que eu crio em várias regras naquela empresa, mas nenhum dos meus funcionários seguem as regras que eu mando. Nesse caso, uma burocracia fingida. Burocracia fingida é uma burocracia, é a questão de existir regras naquela empresa, mas nenhum dos funcionários seguem ou fingem que não existem. E é muito importante que vocês saibam a questão desses tipos aqui
da, da burocracia, tá entendendo? Esses tipos de burocracia. Complete a frase de acordo com Alvin Goodner. Existem 3 tipos de comportamento burocrático: a burocracia fingida, a burocracia representativa e a burocracia punitiva. Alternativa D. Lembrando, galera, como eu já falei para vocês, o matéria do aprovado tá aqui na descrição desse vídeo. São mapas mentais, questões, resumos. E não existe só... E são sobre todos os assuntos de teoria geral da administração, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Existem os princípios de Taylor, da administração científica. Existe também outra aqui, ó, introdução à administração científica. Cara, tudo aqui, ó, direto ao ponto, ó. Mostrando aqui, ó, para você o que realmente cabe. Você com esse material aqui, por exemplo, esse daqui de administração científica de Taylor, você já responderia facilmente 30 a 40% das questões de administração científica que cairiam na sua prova. Com esse daqui também, ó. Divisão do trabalho, seleção científica dos trabalhadores. É muito bom esse material da prova de administração. Também existe aqui esse de Fordismo. Aqui, ó, tecnologia e inovação, processo de produção. Muito bom e muito simplificado até para você, ó, estudar muito tempo administração, até para você que nunca estudou administração e está começando agora. Ó, esse material é de extrema qualidade, está aqui na descrição desse vídeo. Além desses mapas mentais, tem resumos, tem questões, cara, vale muito a pena. E se você é uma pessoa que pegou, viu essa aula e às vezes pensa, meu Deus, eu vi essa aula toda, aprendi, gostei, mas depois esqueço. Como é que eu faço para não esquecer? Aí eu indico para você o curso Memorizando Administração. É um curso que vai mostrar para você o jeito certo de você memorizar a administração. Não só a administração, mas também a questão de leis e entre outras coisas que vão cair na sua prova. Mas é focado na questão de memorização de administração. E se você participar da turma memorizando a administração, você ganha também como bônus o material do aprovado em administração, que é o como completo entre mapas mentais, resumos e questões. E tá aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou do vídeo, cara, se inscreve no canal, dê like no vídeo e acompanhe os outros vídeos aqui do canal, que eu sempre vou estar atualizando vocês aqui sobre demais assuntos sobre administração. Se você tem uma dúvida ou quer conversar um pouco comigo, vai no meu WhatsApp, manda mensagem. Tamo junto, galera. Valeu, falou, tamo junto.